O técnico agrícola que vocês trouxeram para a mesa, que é muito mal visto, né? Quer dizer, será que, e eu já vou me colocar como do agro, porque eu estou com vocês, será que nós do agro nos comunicamos mal? Será que a gente precisa melhorar o appeal, ser mais convidativo? O que acontece que é mal visto, mas extremamente necessário? Olha, eu diria duas coisas. Uma é que a nível global nós temos um problema que hoje o chamado jovem aprendiz, as pessoas mais jovens, erroneamente a legislação a nível global, não é só no Brasil, meio que proíbe, inviabiliza nas fazendas de pegar os jovens, tá? Isso é um grande erro. Eu, por exemplo, que nem eu falei, eu comecei com 14 anos e aprendi muito com isso, e meus filhos também. Os meus filhos na nossa fazenda, evidentemente, podiam trabalhar, porque não tinha como o Ministério lá do Trabalho proibir eles. Fala, seu filho não pode ficar aqui. Mas eu vou contar um exemplo, só como a legislação provavelmente foi feita num ambiente agradável de ar-condicionado, falando que o jovem precisa não pode trabalhar, não pode virar, entre aspas, escravo, não se dedicar ao estudo. O problema é que a verdade é que no campo você aprende muita coisa, por exemplo, especialmente agricultura, são poucas semanas muito intensas. Você pode pegar um jovem e ajudar. Por exemplo, muito. Ele aprende muito e ele se sente útil. Ele, sabe, uma das coisas que hoje o jovem, pensa bem, se ele termina o colegial, nunca trabalhou, depois ele vai fazer o cursinho, sei lá o que, para ir na faculdade, ele faz mais 5 anos de faculdade, teoricamente nunca trabalhou, ele pela primeira vez vai pegar no batente, o quê? Com 23, 24 anos? Isso não funciona. Então, as escolas técnicas são muito boas no Brasil. Claro que a da Jacto é muito conhecida, a gente tem que dizer, a família Nishimura fez um trabalho fantástico, mas, em geral, é um erro dos pais acharem que uma escola, um colegial técnico, não prepara ele melhor para a vida. E hoje, nós não podemos só trabalhar no computador. Tá? Essa ilusão de muitas pessoas, talvez até mais humildes, achando, não, meu filho tem que virar doutor, o fato de talvez ele virando doutor, ele vai ser infeliz. Porque hoje, quantos advogados realmente ganham bem? Não é todos. Então, trabalhar com as mãos, fazer alguma coisa de construtivo, e olha, não pense que esse pessoal na fazenda trabalha com enxada. Isso você não encontra mais ninguém para trabalhar com enxada. Isso é uma ideia muito ultrapassada. É uma ideia errônea. Né? Eu posso complementar um pouco o que o Bernardo está falando. Assim, em termos de agricultura comercial no Brasil, vamos falar soja, milho, algodão, aí, as grandes culturas, arroz, trigo, etc., que é onde está o maior volume. Hoje, o nível de tecnologia é uma coisa absurda. Para pilotar uma máquina, seja uma colhedora, seja uma plantadeira, as plantadeiras têm piloto automático, tem computador de bordo, é muito tecnológico. Até para o técnico agrícola, que seria um bom espaço, tem muito técnico bom aí trabalhando e ganhando muito bem. Ele é disputado a tapa no bom sentido, pelos agricultores ali, porque não tem essa mão de obra, tem tipo um apagão de mão de obra. Eu conheço grandes regiões, igual Luiz Eduardo Magalhães, Sorriso, o Rio Grande do Sul, grandes praças, Goiás, existe uma demanda absurda por mão de obra de qualidade nesses termos que o Bernard colocou, né? E na nossa prévia aqui, a gente conversou um pouquinho que você é descendente de alemão, né? Tem um exemplo que eu vou citar que talvez você possa contribuir até melhor, porque é lá do teu país. Eu aprendi lá com eles, conversando nas viagens que eu já tive para lá, que a diferença entre você ser um engenheiro e você ser um técnico é muito pouco, financeiramente falando. Então, lá existe um modelo até que a própria escola já indica se você vai ser um técnico ou se você vai fazer um curso de um bacharel, um engenheiro, etc., um bacharelado ou uma medicina, alguma coisa assim. Mas não existe tanta diferença. Eu acho que nós temos que seguir nessa... Não, é preciso ter pessoas fazendo outras atividades e ele vai ser muito bem remunerado como? A partir do momento que a gente tiver um programa bem desenhado e as escolas formando, a gente tem excelentes escolas, onde eu estudei, lá em Cáceres, é uma escola espetacular, todas elas acabaram virando instituto, e esses institutos hoje eles têm o curso técnico ainda, mas eles já têm o curso de formação superior, então eu acho que tem um espaço, assim como a gente tem aqui as escolas aqui em São Paulo, tem a Escola Técnica de São Paulo, que é espetacular.
que a gente deveria incentivar não só para o agro, mas para outros setores também. Nós, na Bermad, a gente tem muitos dos nossos chamados técnicos hidráulicos. Às vezes é mais fácil a gente pegar um deles, e tenho vários exemplos na empresa de pessoas muito capazes, e às vezes a gente até prefere pegar um desses e treiná-lo, porque ele entra um pouco mais humilde e está disposto a aprender. E eu vou ser bem sincero, outro dia até estava um engenheiro meu, das pessoas que vai carregar a empresa no futuro, eu sempre brinco com ele, quando eu aposentar ele vai fazer com que eu receba minha aposentadoria. E falei, é um exagero achar que o título de doutor, médico, doutor, advogado, engenheiro o torna um ser humano superior. Não existe isso. E a gente precisa, no fundo, como um todo na sociedade, pessoas que pensem e que levem a coisa para frente. Então, a gente tem um gap muito grande no Brasil entre formandos universitários tá? E pessoas que não terminaram nem o colegial. Tá? E daí, muitos deles, se eles forem para um colegial chamado técnico, que na Alemanha tem o sistema de Lehre e tudo mais, que ajuda até porque muitas vezes o cara não quer entrar em matemática, não quer entrar em história, mas ele se sente bem produzindo algo com as mãos. E isso é uma das coisas que eu vejo hoje, que muitos na nossa sociedade têm esse problema de constantemente estarem frustrados, de terem todos os problemas de se sentir útil. Engajamento. É porque eles não fazem nada com as mãos. Né? Quando você faz alguma coisa, onde você se dedica... lembro, eu, por exemplo, não tenho vergonha em falar. Eu, com a minha mãe, eu era obrigado, até por uma questão que eu sou um cara muito agitado, de fazer tricô. Aprendeu. Olha isso, hein? E isso com a escola que eu frequentava, olha, isso vai acalmar, essa pessoa vai se concentrar, então eu tinha que fazer tricô todo dia. Isso me fez mal? Fez mal nenhum. Fez super bem. Né? Então, a falta de a gente ter humildade, e quando você falou até em remuneração, hoje é um fato na Alemanha que um bom mecânico, um bom encanador, um bom marceneiro ganha mais que a maioria dos engenheiros. Olha aí que espetacular. Você vê que coisa interessante, não é?